Olá, que bom estar mais uma vez aqui para que juntos nós possamos estudar a palavra de Deus. E você aqui já sabe que você é muito bem-vindo e também muito bem-vinda. Então receba o meu abraço, o meu carinho, que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês. Hoje eu vou ler aqui mais 2 milagres que Cristo fez. Ontem nós vimos aqui a cura de um paralítico que há 38 anos, estava paralítico e Jesus o curou. E hoje nós vamos ver aqui mais 2 milagres do Mestre. O capítulo fala de 3, mas nós vamos ler 2. Estou falando aqui de Marcos, capítulo 5, dos versículos 21 em diante. Então, tome a sua Bíblia, tome um papel, uma caneta, para que você possa marcar aí os textos que vai ser lido nesta manhã e o que vai ser dito aqui. Antes de nós entrarmos aqui nesse estudo, gostaria de orar com você. Feche seus olhos, curva sua fronte e vamos falar com Deus. Querido bondoso Deus, obrigado, Senhor, por mais uma vez estarmos aqui na Tua presença, onde nesse momento, Senhor, a Tua palavra está aberta. Que o Santo Espírito, Senhor, possa nos capacitar para que nós possamos entender, Senhor, o que vai ser dito nesta manhã. Que o Seu Santo e Bom Espírito, Senhor, me use para que eu possa explicar, meu Pai, a cada texto que vai ser estudado. Faça, Senhor, companhia para cada um de nós. Que a Bíblia é o único livro onde nós estudamos com o seu próprio autor. Fique conosco, é o que nós pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Marcos capítulo 5 fala de um endemoniado de Geraseno e depois também fala ali da rejeição, daquele povo rejeita Jesus por ele ter curado um homem e deixado tanto danos para trás naquela perca de porcos, que ele autorizou os demônios a entrar naquelas manadas de porcos, e aquelas manadas de porcos se jogaram no precipício, e então eles expulsaram Jesus dali. E aí, então, o texto diz que Jesus, voltando do barco, vamos ler então o texto? Antes de nós lermos o texto, eu quero deixar bem claro para você que o Evangelho de Marcos é um dos evangelhos talvez mais difíceis de se ler. Não sei se você já prestou atenção ou você saiba disso. Porque o Marcos começa contando uma história, os acontecimentos, de repente Marcos começa a contar uma outra história e às vezes conta até mais uma. E aí depois ele volta naquela mesma que ele começou a contar. Então temos que prestar muita atenção quando estamos lendo o Evangelho de Marcos, para nós não nos perdermos na leitura, tá bom? Então vamos ler aqui Marcos capítulo 5, versículo 21 em diante, diz assim: Tendo Jesus voltado no barco, para o outro lado afluiu para ele a grande multidão, e ele estava junto ao mar. Eis que chegou um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo, prostrou-se aos seus pés. Insistentemente lhe suplicou: Minha filhinha está à morte, vem e põe as mãos sobre ela, para que ela seja salva e viverá. Jesus foi com ele. Grande multidão o seguia, comprimindo. Versículo 25. Aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecesse a mão dos vários médicos, tendo despendido tudo quantos possuía, e contudo nada aproveitar, antes, pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás deles, por trás da multidão, tocou-lhe as vestes, porque dizia: Se eu apenas tocar a veste, ficarei curada. E logo se estancou-lhe a hemorragia, e sentiu-se que o seu corpo estava curado do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que saía dele poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: Quem me tocou nas vestes? Respondeu-lhe seus discípulos:
vê que a multidão te aperta e diz: quem me tocou na veste? Quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isso. Então a mulher, atemorizada e tremendo, consciente do que nela se operava, veio e prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fique livre deste mal. Quando nós olhamos para um texto desses, imediatamente nós conseguimos ver no texto uma cura sobre uma fé. A pessoa creu, a pessoa teve fé. Muitas vezes a Bíblia vai declarar assim, vendo ele que ele tinha fé para ser curado. A fé é a base de tudo. Nós não precisamos ver para crer. Nós precisamos confiar. Quando Jesus está voltando, principalmente daquela terra do Geraseno, um homem da sinagoga, Jairo, vem e diz assim: Senhor, a minha filhinha está à beira da morte, venha depressa e coloque a mão sobre ela, e ela será salva e viverá. Temos que ter em mente que essa palavra vai repetir duas vezes, né? Para que ela seja salva e viverás. E aqui no versículo 34, vai em paz e fique livre desse mal. Aí ele diz: a tua fé te salvou. Temos que ter em mente que uma vez salvo não é salvo para sempre. Eu e você estamos sendo salvos todos os dias, mas nós não podemos desviar da palavra de Deus, prostratar. Quando as pessoas desviam do caminho de Deus, nós corremos todos os riscos de perder a salvação. Todo dia nós vamos sendo salvos. Aqui, porém, é quando Jairo disse: coloque as mãos nela para que ela seja salva e vive. Jairo está dizendo assim, que o Senhor coloque as mãos sobre ela para que cure ela, ou que devolva a vida a ela. Isso é um ato de fé. Isso é um ato de fé. Veja, aquele homem chega a Jesus e disse: a minha filha está à beira da morte e vamos. Jesus sai caminhando com aquele homem. De repente, nesse meio tempo, acontece algo diferente. Uma mulher toca em Jesus. Uma mulher tocou nele. Veja também o ato de fé. São dois atos de fé que nós encontramos aqui em Marcos capítulo 5. A filha de Jairo e essa mulher que há 12 anos sofria de hemorragia. Ontem eu quis falar desse texto, eu acabei me perdendo ali, falei que era João, né? Só para deixar claro aqui. Hoje nós estamos lendo ele aqui em Marcos capítulo 5 e também Mateus capítulo 8. Ele se encontra esse texto. Então aquela mulher vem e toca nas vestes de Jesus. E aí Jesus diz assim: ei, alguém me tocou. Aí os discípulos dizem: mestre, o Senhor está no meio de uma multidão, todo mundo te aperta. E aí tu diz: quem me tocou? Jesus diz assim: alguém me tocou, porque do meu corpo saiu poder, ou saiu virtude. Então a multidão para. A mulher fica constrangida, com medo, atemorizada de revelar a verdade, com medo de ser julgada. Olha, quando que uma mulher poderia falar com um homem em público naquela época? Nunca. Não poderia. Agora imagine uma mulher tocar em um homem. Como seria a reputação daquela mulher? Ela já sofria de hemorragia. Agora era ser constrangida porque ela tocou em um homem em público e tocou nas vestes dele. Como seria isso? Mas Jesus para e disse: quem me tocou? Porque de mim saiu virtude. Lembramos, Jesus é Deus na mais plena palavra e no mais pleno ser, o caráter.
a divindade. São três pessoas com o mesmo caráter. São distintas, mas são três pessoas com o mesmo caráter. Jesus Cristo é o autor da vida, assim como relata Atos capítulo 3, versículo 15. Mesmo Jesus encarnado em carne de pecador, Jesus sentiu que dele saiu um poder de cura. Você sabe que Jesus não podia usar os seus feitos para si mesmo. Jesus teve dor de cabeça, Jesus sentiu fome, Jesus sentiu sede, Jesus sentiu dor, Jesus padeceu. Jesus era um ser divino, humano. Portanto, que os estudiosos da palavra de Deus dizem assim que quando nós encontrarmos com Cristo, Ele vai ter para sempre. Ele vai ter essa dupla natureza. O Deus humano e o Deus divino. E também muitos estudiosos dizem que Jesus vai carregar no seu corpo a marca da crucificação. Segundo os estudiosos, que ele vai carregar aquilo ali como um ato de justiça, porque foi através daquela morte que um dia os filhinhos de Deus vão encontrar com ele no seu reino. Então, quando saiu o poder do corpo de Jesus, Jesus parou. E aquela mulher, veja bem, quantas e quantas pessoas têm gastado seus recursos atrás de medicina. Uns vão para os Estados Unidos, outros vão para a China, outros vão para o Japão atrás de cura. Sendo que muitas vezes a cura está disponível para você. Claro que muitas vezes as pessoas vão pelo seu recurso, né? Tem pessoas que podem pagar, mas muitas pessoas desperdiçam todo o seu dinheiro atrás de medicina, sendo que só um ser pode fazer a cura. Esse ser chama Jesus Cristo, o autor da vida, isso mesmo. Muitas vezes nós não precisamos pagar, precisamos ter fé, confiar em Cristo. Revitalizar, principalmente a nossa alma. Tem pessoas buscando pagar medicina, mas ela não está doente do corpo, ela está doente da alma. E para restaurar a sua alma só precisa de um Deus, um Criador. É disso que precisa. Aquela mulher havia gastado todo o seu dinheiro, todos os seus bens, para ficar livre de uma hemorragia. Ela não conseguiu. Até que ela então ouviu falar de Jesus. Ela ouviu falar. Ela não tinha uma Bíblia, como eu e você tem hoje. Muita pouca gente tinha os escritos de Moisés e os profetas. Mas ela ouviu falar, ela creu. Ela diz assim: olha, esse homem está realizando tantos milagres, mas se eu for até ele e tocar nas vestes dele, eu serei curada. Aí deixa eu te fazer uma pergunta. Quantas pessoas você acha que estavam seguindo Jesus naquela multidão que tinha problemas? Até mesmo problemas de saúde. E encostava em Jesus e não aconteceu nada. Por quê? Porque não tinha fé. Porque não tinha fé. Porque estava seguindo Jesus para ver os seus sinais. Jesus até chegou a dizer: vocês vêm a mim porque vocês comeram e ficaram satisfeitos. Não trabalhar pelo pão. Vocês vêm a mim porque vocês comeram bastante, ficaram satisfeitos. Eles estavam mais interessados nos feitos de Jesus para ver os sinais. Mas aquela mulher teve fé. É diferente. Ela creu. Ela creu. E aí então, naquele mesmo instante, quando Jesus para e diz: quem me tocou? Aquela mulher atemorizada, ela então revela a Jesus que foi ela que tocou no seu manto. E aí Jesus declara, diz: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre deste mal. Olha que interessante, que ato maravilhoso de fé. Esse é um ato de fé. Será que eu e você temos fé? Já aconteceu muitas coisas na minha vida. Muitas. Em outro momento eu farei um vídeo falando sobre o que Deus tem feito na minha vida.
E tem continuando e continua fazendo. É maravilhoso. Quando você entender que Deus é capaz de fazer tudo para você, você vai entender então o que é fé. Fé é você depositar toda é toda mesmo, sem precedência. Toda a sua fé em Jesus Cristo. Colocar todas as suas coisas nas mãos de Deus. Não você achar que você é o bom, que você faz isso porque você é o cara. Não, nada disso. Nós não somos nada. Aqui desse lado tem um baita de um pecador. Só por misericórdia de Deus que eu estou aqui fazendo esse estudo com você. Porque Deus é misericordioso. Assim como Ele curou aquela mulher, Ele me curou um dia espiritualmente. E hoje eu estou aqui falando para você do amor de Deus. E aí então, Jairo está acompanhando Jesus. Toda essa conversa aqui, ele está ali esperando ali Jesus. E você já pensou a agonia de Jairo? Você já pensou quando você chega com a... É assim, quando nós estamos doentes, nós vamos ao médico, nós estamos com muita dor, o que nós queremos? Ser atendido imediatamente. Quando chegar ali, achamos que é assim. Eu cheguei no médico e o médico tem que estar esperando eu chegar. Quando eu chegar, ele me pega e me leva lá e passa remédio, coloca um soro, sei lá, me medica para mim ficar bom. Nós não conseguimos esperar, né? Mesmo com a dor de cabeça, ou sei lá, uma outra qualquer. Mas pensa bem, Jairo. A filha dele está à morte. E ele tem fé que Jesus pode curar. Agora, Jesus começa um diálogo ali, a mulher toca na sua manta, no seu manto, na sua orla, e aí Jesus começa a discursar, perguntar quem tocou, e eles começam a explicar, e Jairo está ali esperando. Diz assim, o senhor vai lá ou não? Minha filha vai morrer. E aí então, o diálogo acontece aqui no versículo 35. Diz assim, falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, de Jairo, né? A quem dissera, tua filha já morreu, porque ainda incomoda o mestre. Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga, não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém acompanhasse, senão Pedro, os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, de Jairo, né, viu Jesus o alvoroço e os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar-lhe, disse, por que esse alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair todos, tomou o pai e a mãe e a criança, e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Tomou pela mão e disse, Talita cumi, que quer dizer, menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficara todos sobremaneira admirados. Mas Jesus ordenou-lhe expressadamente que ninguém o soubesse, e mandou-lhe que desse de comer à menina. É interessante, né? Ler esse relato. Jesus ainda estava falando sobre o que havia acontecido, e aí chegaram o servo de Jairo, da casa, dizendo, ei Jairo, não precisa mais incomodar Jesus, o mestre, sua filha já morreu, não tem mais o que faça. Então acho que é melhor se deixar isso do jeito que está aí, vamos voltar lá. Vamos voltar a chorar, a prantear, não tem o que faça mais, ela morreu. Quem pode trazer os mortos para uma vida? Quando ele disse assim que a menina tinha morrido, o texto diz, Jesus não acudiu, ou seja, Jesus não deu atenção para aquela palavra. Jesus olhou para Jairo e disse, crê somente. Mas olha, dá até um arrepio quando a gente usa essa palavra. Crê somente, porque Jesus conhecia a fé daquele homem. Jesus conhecia. E aí quando Jesus chegou na casa, tinha aquelas pessoas cantando, choravam e pranteavam. O alvoroço. Você sabe que antigamente muitos eram contratados uns para cantar, outros para chorar em um velório. Você lembra
Lucas capítulo 7, o filho da viúva de Naim, né? Que as pessoas iam chorando, se lamentando, aí Jesus ressuscita aquele menino. E aqui Jesus então leva Tiago, Pedro e João, e o pai e a mãe da menina. Jesus chega, pega na mão da menina e diz: Talita cumi, que é em aramaico. O único evangelho que mais vai usar a palavra em aramaico é o evangelho de Marcos. Tá? E aqui, nesse relato, ele até relata nas palavras que Jesus disse em aramaico. E aí então, aquela menina levantou e Jesus disse: dê alguma coisa para ela comer. Veja que importante. Às vezes você lendo assim, você não dá muita atenção, mas quando você faz um estudo à profundidade da palavra de Deus, você lê que até a advertência de Cristo ela é importantíssima. Cada palavra que sai da boca do nosso Criador é importante. Ele disse, mandou que lhe dessem de comer a menina. Nós vivemos nesse mundo onde nós comemos e bebemos, mas quando que nós alimentamos a nossa alma espiritualmente? É nesse alimento aqui. É esse alimento. O alimento da palavra de Deus é estudar a Bíblia. Muitos só pensam em comer e beber, achando assim, não, eu quero comer de tudo, quero beber de tudo, eu quero alimentar o meu corpo. Mas e a sua alma? Com o que você se alimenta? Devemos ler a Bíblia todo dia. É um alimento espiritual a palavra de Deus. A Bíblia é o único livro que você estuda com qual o autor dela é ao seu lado. Só mesmo Jesus, o autor da vida, poderia devolver a vida a essa menina. Aquelas pessoas que estavam ali não acreditaram em Jesus. Por isso que Jesus levou Tiago, João e Pedro e a mãe e o pai da menina. Aquelas pessoas não acreditaram, diziam assim, não precisa de incomodar mais o mestre. A menina já morreu. Jesus disse, não, só crê. Crê somente. Quando as pessoas dizem que Cristo é um ser criado, você pode imaginar que um ser criado pode dar vida a alguém? Jesus não tem vida emprestada. A vida de Jesus não emana do Pai. O Pai não criou Cristo. Jesus tem vida em si mesmo, não derivada, não emprestada. Você está entendendo? Jesus é Deus. Jesus é Deus. Olha o que diz Jesus em João 10:17. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir ou reassumi-la. Ninguém a tira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para revê-lo. Esse mandamento recebi de meu Pai. Às vezes você lê aqui, esse mandamento recebi de meu Pai, ou seja, se o Pai dizer assim, não, eu criei você, você vai ser isso, eu vou te dar esse mandamento. Não, Jesus está dizendo assim, ó, esse mandamento aqui eu recebi de meu Pai. Ou seja, eu e ele somos um. João 10:30. Eu e o Pai somos um. Quando Jesus está dizendo esse mandamento eu recebi de meu Pai, eles têm que referir as pessoas da onde ele veio. Porque as pessoas não estavam acreditando. Então somente um Deus que tem vida em si, alguém que tem vida em si mesmo, pode dar a vida a outro. Como que uma pessoa que não tem pode dar a outra? Não há alguém que pode dar para você algo que ele não tem. A pessoa só dá para você algo que ela tem. E Jesus tem vida em si. Eu lembro de um relato de 2 Reis. 2 Reis capítulo 4, versículo 35.
que diz assim, olha aqui falando de Eliseu e o filho, né, da sunamita. Subiu a cama boca sobre a boca dele. Aqui, quando o menino morreu, Eliseu subiu sobre o menino, subiu boca sobre a boca, e os seus olhos sobre os seus olhos dele, e as suas mãos sobre as mãos dele. E estendeu-se sobre ele, e a carne do menino aqueceu. Então se levantou e andou no quarto uma vez de lá para cá, e tornou a subir, e estendeu sobre o menino. Este espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Ou seja, voltou ali a respiração ruá do hebraico. Esse ruá é o vento que descrito em Gênesis 2:7, Adam Efshirah, né? Soprou nas narinas e o homem passou a ser alma vivente, passou a ser, não ter alma. Quando Jesus aqui diz só crê somente, Jesus devolveu para a menina a sua vida. Quando nós lemos João capítulo 11, a ressurreição de Lázaro, por que Jesus foi ao 4º dia e não ao 3º dia? Porque, segundo as crenças populares que existiam na época, é que quando uma pessoa morria, durante 3 dias, um anjo ficava ao seu acampamento, ao redor da pessoa. De repente, poderia ressuscitar a pessoa, e de repente não. E é do gosto do anjo, nesse caso. Então, por que Jesus foi ao 4º dia? Porque Jesus conhecia a crença e conhecia a fábula, conhecia a história fictícia. Por isso que Jesus demorou para ir. Lembra que Marta e Maria até disse para ele, se o Senhor tivesse vindo antes, o Lázaro não estaria morto. Jesus disse, mas Lázaro não morreu. Lázaro está dormindo. Detalhe. Vi um pastor muito renomado, tempos atrás, fazendo um podcast, falando sobre a morte. E aí falou que para os católicos vai para o purgatório, para outro vai não sei para onde. Para os adventistas do 7º dia, a morte é um sono, o qual a Bíblia não relata. Ora, você acha que esse pastor é um pastor renomado? Eu podia até dizer o nome dele aqui, mas por questão de ética eu não vou dizer. Tá? Será que ele leu a Bíblia, ele entendeu o que ele leu? Jesus sempre comparou a morte a um sono. Por quê? É aqui que está. Nem todo mundo que prega a palavra de Jesus acredita em Jesus. Até mesmo esses pastores renomados, eles estão mais interessados no seu salário, nos seus status, do que pregar um Jesus morto, crucificado e ressuscitado, ressurreto. Porque eles mesmos não acreditam em Jesus. Quando Jesus diz assim, ele não morreu, ele dorme, Jesus está dizendo assim, a morte não tem a última palavra. Eu tenho a última palavra. Eu tenho. 1 Coríntios capítulo 5, 26. A morte é a última a ser destruída. Por isso Cristo disse assim, eu dou a minha vida espontaneamente e tenho poder para revê-la. De mim ninguém tira, mas eu a dou, porque depois eu posso revê-la. Agora, se um pregador prega que os adventistas estão equivocados, dizendo que a morte não é um sono, ele está dizendo assim que Jesus não está dizendo coisas sinceras. Jesus está dilubriando você também. Porque Jesus disse que a morte é um sono. Quando Jesus diz que a morte é um sono, por quê? Porque quando nós morremos, quando você tem um sono bem tranquilo assim, bem bom assim, quando você dorme, se você nunca mais acordar, para você já acabou. Acabou. Você está entendendo? Você está entendendo como que nós temos que ser racional ao ler o texto? Quando Jesus diz assim, ela não morreu, a menina está dormindo. Eles riram de Cristo quando Cristo diz aqui, a tua filha já morreu. Ainda o mestre falou ali, daí deixa eu ver aqui. Aqui, a criança está morta. Não está morta, mas dorme. Por que Jesus diz que ela dorme? Porque quando
nós dormimos um sono bom, como eu acabei de dizer, se nós nunca mais acordarmos, está tudo certo. E um dia que nós acordarmos, vai ser na volta de Cristo. Quando Cristo nos ressuscitar, quando nós encontrarmos com Jesus nos ares. 1 Tessalonicenses capítulo 4, 16 e 17. A morte é um sono. É Jesus quem disse. A nossa doutrina que a morte é um sono é bíblica. Então, Jesus chega ao quarto dia para ressuscitar Lázaro. E aí, então, quando Jesus ressuscita Lázaro, eles entendem que é o poder de Deus. E aí tem uma voz que vem do céu. Esse é meu filho amado. Né? Você já conhece o texto. Oh, glória a Deus por isso. Jesus Cristo, Ele pode nos dar a vida. A morte não é o fim. Não é o fim. Nós temos que ter confiança em Deus. Nós temos que ter fé. E essas pessoas declararam publicamente o seu ato de fé. Aquela mulher declarou publicamente que ela havia tocado em Cristo, mesmo sabendo que poderia ser julgada, talvez até apedrejada. Mas ela tocou em Cristo pela sua fé. Ela foi aos extremos. E eu e você não precisamos chegar ao extremo para ir a Cristo. Vá como você está. Não espere você abandonar os seus vícios. Vá como você está. Você não pode fazer nada por si mesmo. Mas Cristo pode, o Espírito Santo pode. Este foi um ato de fé de Jairo e daquela mulher que há tanto tempo sofreu hemorragia, 12 anos, a mesma idade da filha de Jairo. Sobre o seu ato de fé é que Jesus conheceu que aquelas pessoas estavam sendo sinceras e acreditando que ele era o Filho de Deus. E você? Acredita que Jesus é o Filho de Deus? Acredita que Jesus um dia pode te dar a vida eterna? Você acredita que Jesus é o autor da vida? Lembra João 8? João capítulo 18, na verdade, quando eles chegam para prender Jesus. Quando se pergunta quem é Jesus, ele disse: eu sou. Esse eu sou vem lá de Êxodo capítulo 3, 14. A sarça ardendo em chamas e não se consumia. Apareceu uma voz dizendo para Moisés: venha para cá, tira a sandália, que o lugar onde você está pisando é terra santa. Quero que você vai tirar o meu povo do Egito. Ele disse: eu vou no nome de quem? Eu sou. Quando Jesus disse essas palavras, eu sou, veja que o povo caiu, o povo desmaiou, o povo deu um temor no povo, assim, o povo desmaiou, simplesmente. É por isso que Jesus diz assim, ó, eu espontaneamente entrego a minha vida para vocês. Só que eu vou entregar, só que eu tenho poder para reavê-la, para reassumi-la. Por quê? Porque ele tem vida própria. Hebreus capítulo 1, de 1 a 3. Então, meu irmão, quando você ouvir alguém dizer por aí que Jesus é uma criatura, que Jesus é um ser criado, bom, você pode apresentar vários textos para as pessoas, principalmente os milagres de Cristo. Cristo é um ser maravilhoso. E um dia nós vamos encontrar com Ele nos ares. E você deseja? Você deseja? Você confia? Você tem fé? Faça o que tem em mente o que Cristo disse. Apenas, somente crê. Crê que eu sou o Filho de Deus? Crê no Filho do Homem? Um dia eu virei buscar aquilo que me pertence.
eu tenho certeza que nesse dia eu e você vamos nos encontrar com o Criador. Jesus veio a esse mundo em carne, reencarnou para nos encontrar. Homens colocam máscara para esconder o seu rosto. Jesus um dia teve que colocar uma máscara para apresentar ao seu povo. Segundo os estudiosos, Jesus vai carregar no seu corpo a marca da crucificação. Para muitas pessoas dizem assim, isso é uma aberração, isso é conversa, onde o Criador vai ficar com essa marca assim? Eu acredito piamente que essas marcas Cristo vai carregar pelo seu caráter de um dia ser homem e ser Deus. Isto é a coisa mais importante. Um dia nós vamos nos encontrar com o Criador e nós vamos poder conversar com Ele e perguntar as dúvidas que nós temos sobre a Bíblia, ainda que muitas coisas nós não vamos entender, mas um dia nós vamos encontrar com o Criador e perguntar para Ele o que significa tal passagem. E Ele vai sentar conosco, assim como Ele fez com Marta e Maria em Lucas capítulo 11, Ele vai sentar e nos explicar. E aí nós vamos viver eternamente com o Criador. Feche seus olhos, curva sua fronte, quero orar com você. Obrigado, Pai, por esse estudo, onde nós entendemos, Senhor, que o Senhor é maravilhoso pelo ato de fé dessas pessoas, meu Pai. O Senhor concedeu bênçãos e curam para elas, até mesmo ressuscitou seus entes queridos. E um dia, meu Pai, quando o Senhor vir nas nuvens do céu, ressuscita, meu Pai, também os nossos entes queridos, meu Pai, aqueles que morreram na ignorância, aqueles que não puderam conhecer a Tua palavra, meu Pai, aqueles que não puderam conhecer o Teu amor, mas morreu, Senhor, na ignorância. O Senhor é justo, meu Pai, o Seu caráter é puro. E no Senhor, meu Pai, não há sombra de variação. Que o Senhor nos conceda, meu Pai, cada um de nós as Tuas bênçãos. Que nesse dia nós pedimos, Senhor, que nos guarde, que nos dê uma semana abençoada. Abençoa minha casa, abençoa minha família, abençoa minha esposa, abençoa minha mãe, abençoa minhas irmãs, abençoa meus amigos, meu Pai, aqui do Facebook. Abençoa cada um deles, meu Pai, e derrama sobre eles as Tuas bênçãos. Tudo isso nós pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém? Eu te espero, então, no próximo estudo. Até lá, se Deus assim nos permitir.